Boa tarde, gente! Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto dos advérbios e das locuções adverbiais que nós estávamos vendo ontem, tá bom? Livro de língua portuguesa, reaproveitei aqui, só mudei o número das páginas, eu não sou boba nem nada. Página 168 e 169. Continuamos aqui nos advérbios, tá bom? Lembra que ontem eu falei pra vocês que as atividades, eu fui até a quinta só, né? A quinta questão, mas tinha até a 8. Então, hoje a gente vai ir até a 8, tá bom? São só 2 páginas, vários quadrinhos divertidos pra gente ler. Então, eu vou explicar direitinho pra vocês e acredito que vai ser facinho de fazer, porque vocês já estão craques, tá? Página 168. Leia a tirinha a seguir. Acha a tirinha nessa atividade, ó. Tem essa, tem a do Cebolinha e depois tem a do... Como é o nome dele, gente? Do Snoopy, do menininho do Snoopy. Então, aqui, ó. Primeira tirinha. Após 6 meses no mar, decidimos conferir a você o prêmio de PCM. O que significa isso? Aí ele fala, pior cozinheiro do mundo. Olha a carinha que ele fez aqui, ó. Fez até uma nuvenzinha preta queimando os neurônios dele. Será que ele gostou ou não? Hagar e seus companheiros navegavam há muito tempo. Copie a expressão que não seja um verbo e que indica esse tempo. Quanto tempo que eles estavam navegando? Olha aí, nesse quadrinho. Qual é a expressão que indica esse tempo que eles estavam navegando? Coloca na resposta aqui, tá bom? Só copiar. B. Observe o rosto de Ed no último quadrinho. Ele ficou feliz com o prêmio? Explique a sua resposta. Não é para colocar só sim ou não. Bom, é para explicar por que ele ficou feliz ou por que ele não ficou feliz. Então, pelo que a gente já consegue ver, ele não ficou nada feliz, né? Ficou até com uma nuvenzinha preta na cabeça dele, meio que de raiva. E vocês vão explicar o porquê que ele não ficou feliz. Qual foi o adjetivo que ele ganhou, né? Qual foi o prêmio que ele ganhou? Por que ele iria ficar feliz com isso? Por que ele ficou triste? Vai escrever aí, tá? Justifique a sua resposta, é muito importante. 7. Leia esta outra tirinha. É o Cebolinha e ele chega e fala assim, eu sou você amanhã. E o menininho começa a chorar. Só Jesus na causa. Então, é como se fosse... O Cebolinha voltou no tempo e viu ele criancinha. E aí ele chegou nele criancinha e falou, eu sou você amanhã. E aí ele criancinha olhou assim e começou a chorar. Circule na tirinha a palavra que indica a ideia de futuro, né? É coisa mais fácil que tem aí, porque só tem uma frase e vocês têm que circular uma palavra dessa frase que indica futuro. B. Por que o menino chorou ao ouvir Cebolinha dizer, eu sou você amanhã? Por que será que ele chorou? Ele olhou e chorou. Eu acho, na minha opinião, que ele não gostou muito de se ver no futuro, não. Ele achou que ele ia ficar diferente, ó. Tanto é que o Cebolinha, quando era criança, ele tinha bastante cabelo, era bem bonitinho, né? E depois, quando ele cresceu, ele ficou só com 5 fiozinhos de cabelo aí. Acho que ele não gostou muito de se ver no futuro, não. Não queria ficar parecida com o Cebolinha do futuro. Então, é mais ou menos essa a resposta que vocês vão colocar aí com as palavras de vocês, tá bom? Página 169. 8. Vocês conhecem as brincadeiras do 1º de abril, tal dia da mentira? Leiam e conversem. Tem um jacaré enorme atrás de você. 1º de abril. Aí ela, 1º de abril foi ontem. É ele, eu levei a noite inteira para inventar aquilo. Então, ele fez a brincadeira, só que já estava fora do dia, e ela não achou graça nenhuma, e nem se assustou, e nem nada, né? E aí, releia o primeiro quadrinho e copia a expressão de lugar empregada por Linus. Só o primeiro quadrinho, tá? Vocês vão pegar qual a expressão que está indicando o tempo. Quando que aconteceu...
o lugar, aonde que tá acontecendo aquela coisa. Então, o primeiro quadrinho tá falando, tem um jacaré enorme atrás de você. Aonde que tá o jacaré? Atrás de você. Eu acabo falando a resposta. Ai, meu Deus, minha boca grande. B. Você acha que Lucy acreditaria no que Linus disse e cairia na brincadeira, assustando-se, se realmente fosse 1º de abril? Você acha que ela ia acreditar que tem um jacaré atrás dela, sendo que ela tá sentada no sofá? Você acha que ela ia se assustar e ela ia olhar pra trás assim com medo? Se ele tivesse feito a brincadeira no dia certo? Sim ou não? Explica, tá bom? Ah, eu acho que ela ia se assustar. Por quê? Porque é dia 1º de abril, porque ela ia achar mesmo que tem um jacaré atrás dela. E não, ela não ia se assustar. Por que que ela não ia assustar? Porque ela tá no sofá, porque nunca que ela imaginaria que ia ter um jacaré atrás dela, ela não ia acreditar na brincadeira. Então tem essas duas opções para vocês colocarem a que faz mais sentido para vocês, tá? Hora de organizar o que estudamos. Hoje o vídeo é bem rapidinho. Hora de organizar o que estudamos. Leia e complete o esquema com as informações que estão faltando. Advérbios e locuções adverbiais. Palavras ou expressões que indicam circunstâncias em que as ações acontecem e ajudam a organizar o texto. Então, elas indicam o tempo e o lugar e ajuda a gente a conseguir entender o contexto daquele texto, né? Aonde aconteceu aquele texto, quando aconteceu aquele texto, se é um texto do passado, se é um texto do futuro, se é um texto do presente, onde que foi que aconteceu, se foi no Brasil, se foi na minha casa, se foi na esquina, independente, tá? Você consegue identificar isso com a ajuda dos advérbios e as locuções adverbiais. E os exemplos, tem aqui o exemplo de tempo e o exemplo de lugar, pode pegar das atividades, tá? Esses exemplos. Então, por exemplo, um exemplo de tempo, tem aqui na 7 que vocês sublinharam, o amanhã. Então, o amanhã é um exemplo de tempo. Amanhã, ontem, ao meio-dia, à meia-noite, há muito tempo, há 6 meses, daqui a 20 anos. Existem milhares de possibilidades que vocês podem colocar aí como exemplo. Aqui na atividade mesmo já tem. E lugar tem também aqui nessa atividade, mas vocês podem dar outros exemplos. Então, o atrás de você é um exemplo de lugar, atrás, na frente, do lado, do outro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, deixa eu ver, sobre a cerca, tinha de ontem, né, do Garfield, falando que ele ficava em cima da cerca, é um lugar, tá explicando um lugar onde aconteceu aquela tirinha. Então, vocês podem dar vários exemplos aí. Hoje, era só pra gente finalizar mesmo esse assunto dos advérbios e das locuções adverbiais para vocês entenderem bem. Locuções adverbiais são quando tem mais de uma palavra. Então, por exemplo, atrás de você tem mais de uma palavra. Então, é uma locução adverbial. Agora, amanhã é uma palavra só. Ela indica tempo e é um advérbio, tá bom? Não é um verbo porque não tem como você conjugar. Eu amanhã, você amanhã, ele amanhã, tu amanhã, né? Não tem como conjugar, então ele não é um verbo. Ele é um advérbio, indica tempo e é uma palavra só. Se for mais de uma palavra, é uma locução adverbial. São palavrinhas-chave que você vai se acostumando no seu dia a dia a usar, conforme vocês forem escrevendo vários textos, conforme vocês forem passando de ano, né, indo para o ensino fundamental 2, indo para o ensino médio, vocês vão ouvir muito mais advérbios, locuções adverbiais, vai ser muito mais, como eu posso falar? Vocês vão estar acostumados já com esses termos. Hoje em dia é tudo muito novo, vocês podem confundir o adjetivo com o advérbio ou o verbo com o advérbio, que são palavras mais ou menos parecidas, mas com significados totalmente diferentes. Mas conforme vocês vão estudando, vocês vão se apropriando e vão entendendo que cada um é uma coisa e todos precisam existir para um texto ter coerência, ter coesão, ser bem explicado e ser bem entendido pelo leitor, tá bom? Na próxima aula, que não vai ser amanhã, mas na próxima aula de português,
vocês vão fazer uma produção de texto. Então, já se preparem, tá bom? É uma reportagem, vai exigir um pouco mais de vocês. São duas páginas explicando o planejamento, a escrita, a revisão, tudo que vocês vão ter que fazer. Eu vou separar uma aula só para vocês fazerem essa reportagem e eu espero que vocês se empenhem, tá bom? Pra gente fazer uma finalização legal dessa unidade. É isso, qualquer dúvida, como sempre, só me chamar lá no WhatsApp que eu respondo. Beijos e até amanhã.